Olá, seja muito bem-vindo a essa live. Aqui é a Aline, eu sou fisioterapeuta e ajudo mulheres com artrose no joelho a ficar boa em casa e sem remédios para voltar a uma vida normal. E na live de hoje você vai aprender uma forma de andar com segurança e mais firmeza para poder prevenir quedas e também se sentir mais livre, mais à vontade de fazer os movimentos do dia a dia sem tanto medo de cair e com literalmente mais firmeza no joelho. Isso é muito importante porque evitar quedas é um passo muito importante, porque como eu já disse algumas vezes, uma pequena queda, se bater o joelho, pode criar um novo ponto de artrose e fazer com que a sua artrose que já existe hoje em dia avance ainda mais. E mesmo que a cartilagem esteja altamente desgastada, não sobrou mais quase nada, mesmo assim uma queda pode ser muito grave e pode acelerar o seu processo ainda mais no sentido de potencializar os sintomas, de mais dor ainda, de mais dificuldade de movimentar o joelho, mais crises de edema. Então realmente a gente tem que ter muito cuidado com relação a quedas. E o outro ponto positivo de você aprender hoje na prática um exercício para ter mais equilíbrio é que você realmente vai se sentir mais segura ao andar, né? Tem muita gente que sente o joelho já falseando, tem gente que sente a fraqueza mesmo no joelho e o osso batendo, né? Osso com osso na hora de andar. Então, tudo isso vai sendo um somatório de fatores para causar a insegurança na hora de andar. Então, quanto mais a gente fizer o treino que eu vou te ensinar hoje, melhor vai ser para você se sentir mais segura nesse sentido. Por quê? Quanto mais consciência corporal você tiver, noção da posição do seu corpo no espaço e quanto mais equilíbrio literalmente você tiver, melhor. E como assim equilíbrio? Se você entrar em qualquer situação de instabilidade, o seu corpo saber retornar ao centro o mais rápido possível, porque é assim que a gente cai. Por exemplo, se você está andando numa calçada irregular, pisa em falso ou pisa num buraco, alguma coisa, e o seu tornozelo dá aquela entortadinha, o seu centro vai sair do eixo, né? E se você não tiver um bom equilíbrio, você vai cair. Se você tiver uma fraqueza muscular muito severa, você vai cair. Você não vai conseguir estabilizar o seu corpo para ele retornar ao eixo e você se manter de pé, certo? Inclusive, isso já aconteceu comigo, essa história é muito engraçada. Eu estava indo com uma amiga minha para o teatro e aí a gente estava levando doações, né, de alimentos nesse dia e tal. Então eram 2 quilos de alimento, 1 quilo de cada lado, um certo pezinho. E eu de salto, andando toda faceira. Quando a gente estava chegando perto, eu realmente pisei em falso e eu caí. O meu quadril ficou a 1 palmo de distância do chão. Só que eu consegui me reerguer, mesmo de salto, mesmo segurando aquele peso. Eu fui lá embaixo, 1 palmo do chão e consegui voltar. Aí minha amiga olhou assim pra mim e fez, meu Deus do céu, é a ninja de salto. E aí meu apelido ficou como a ninja de salto, porque eu consegui realmente evitar aquela queda, que realmente seria muito feia. Eu ia machucar muito a minha lombar se eu tivesse batido no chão, mas eu consegui retornar, porque eu treino o meu equilíbrio. Se eu não fizesse isso, certeza que ia me machucar. E se a queda fosse para frente, ia ser pior ainda, porque ia pegar justamente o joelho, que eu já caí batendo o joelho, né, de verdade, como eu já contei para vocês, né? Aquele absurdo que aconteceu comigo, da minha mãe entrar com meu filho no shopping, e ele sem máscara, no meio da pandemia, não tinha nem vacina ainda, e o shopping fechado, aglomerado. Quando eu vi, saí correndo, né? Dei aquela tropeçada numa quina e caí de joelho, bem na quinazinha do shopping, do meio do shopping lá, e machucou muito meu joelho, que a quina era muito baixa, eu também estava segurando peso, por coincidência. Então, aquela realmente não tinha como evitar, porque eu vinha muito rápido e não vi, literalmente, e aí foi um tropeção. Só que no caso de instabilidade, se você pisa em falso e o tornozelo dá aquela falseada, você consegue sim retornar e evitar uma queda que pode até te levar para o hospital, inclusive. Se você tem problema de osteoporose ou está com osteopenia, que é o início da osteoporose, se você cai, muitas vezes você fratura o osso. Então, quanto mais você treina seu equilíbrio, mais você tem essa capacidade de se recompor e voltar para o seu centro, melhor. Você pode evitar uma queda que poderia te levar para o hospital, tá?
e também pode evitar uma piora da sua artrose. Por isso é muito importante a gente fazer o treino do exercício que eu vou te ensinar hoje, beleza? Só que antes da gente aprender esse exercício, a gente vai fazer um teste do seu equilíbrio na prática. Como assim, Aline? A gente vai fazer 3 posiçõezinhas rápidas, 30 segundos somente cada um, mas você vai fazer essa posição que eu vou te pedir, e se o seu eixo sair do centro, se você ficar se balançando, é sinal que o seu equilíbrio não tá tão bom quanto deveria, e você já tem que ligar a sua anteninha para treinar essa parte da funcionalidade do seu corpo, né, das suas capacidades. Quanto mais você tem equilíbrio, melhor. Não esqueça disso, certo? Então, vamos começar o treino. Primeiro, a gente vai fazer uma avaliação mais simples possível do seu equilíbrio, que a gente chama de estático. Existe o equilíbrio estático e o dinâmico. O estático é quando você consegue se manter equilibrado numa posição parada, e o dinâmico é quando você consegue se manter equilibrado enquanto está andando, por exemplo. Como foi o exemplo que eu falei aqui da queda que eu quase levei, né, de salto. Então, vamos fazer o mais básico possível primeiro. Vamos lá, você vai ficar em pé, vai colocar os pezinhos assim, ó, paralelos, bem juntinho um com o outro. Tenta imaginar um fiozinho passando bem no centro do seu corpo, certo? Daquela crescidinha. E faça isso, por favor, perto do lado da cama ou do lado do sofá. Porque se você desequilibrar, você tem como se jogar para não cair no chão. Você vai se jogar mesmo na cama. E se tiver alguém com você, melhor ainda. Peça essa pessoa para estar com você, como se estivesse mais ou menos te segurando. Porque se você der aquela instabilizada, a pessoa te segura, tá? Você tem que ter cuidado, porque pode cair, se você não fizer certo, tá? Então, vamos fazer certinho, do jeito que eu tô dizendo, ou do lado da cama, ou com alguém para te segurar. Combinado? Então, vamos lá. Você juntou os 2 pezinhos bem firmes, joelhinho esticado, cresceu a coluna, né? Achou o seu centro, imagina seu centro. Você vai tentar manter o seu corpo nesse centro e vai fechar os olhos. E aí, você vai tentar se manter em pé, com os olhinhos fechados por 30 segundos. E eu vou contar aqui pra você, tá? Até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí pode abrir os olhos. Se nesse momento que eu tava contando, o seu corpo saiu dessa linha, ficou fazendo isso aqui, ó, bambando para os lados, isso já é um sinalzinho de alerta, certo? Só que a gente fez o teste mais básico possível. Se você não bambou o suficiente para cair, ótimo. Mas esse é o mais básico. Então, a gente vai precisar evoluir para a gente ver como é que você tá num nível mais difícil de teste, tá? Ainda não é essas coisas, mas vai ser mais avançadinho um pouquinho que esse. Vamos lá? Tá pronta? Vamos fazer esse teste agora do seu equilíbrio. Para quem chegou agora, a gente tá fazendo um testezinho para ver como tá o seu nível de equilíbrio, tá? E a gente vai ver se vai dar positivo ou negativo. Então, você ficou em pé. Agora você vai colocar um pezinho na frente do outro, bem alinhadinho, um na frente e um atrás. Ainda de olho aberto, tá? Um pezinho na frente e outro atrás, bem assim, emparelhado como eu tô mostrando aqui, tá? Joelhinho esticado. Imagina lá o centrinho da cabeça, uma linha passando bem no centro, né? Dá aquela crescidinha. A partir do momento que você identificou o centro do seu eixo, você vai fechar os olhos também. E vai sustentar 30 segundos nessa posição, tentando não sair desse eixo. Vou contar mais uma vez para vocês, tá? Quem ainda não tá na posição, vai lá. Em pé, um pezinho na frente e o outro bem atrás, alinhadinho. Fecha os olhos do lado da cama ou do sofá. E aí, vamos lá. Fecha o olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir os olhos, volta o pezinho para o normal. Mais uma vez, se o seu corpo bambou para os lados, deu positivo no teste, ou seja, o equilíbrio não tá tão bom quanto deveria, tá? Mas essa não é uma notícia tão ruim, porque isso é muito, muito comum de acontecer. Na verdade, é mais comum o equilíbrio estar assim, já se instabilizando, né? Principalmente a partir dos 40 anos, que a gente vai perdendo massa muscular, vai perdendo equilíbrio. Isso é normal de acontecer. Mas a gente tem que descobrir que tá com esse nível de equilíbrio mais baixo do que o que deveria, para poder trabalhar em cima dele, certo? E aí, se você utilizou o pé direito para trás, quando terminar essa live, você vai fazer o teste de novo com o pé esquerdo para trás. O pé que está para trás é o que vai determinar o seu equilíbrio. E pode ser que no seu teste dê positivo para o direito, mas negativo para o esquerdo, ou vice-versa. Então, você vai fazer das duas formas, com o direito atrás e depois com o esquerdo atrás, certo? Eu não vou fazer agora para a gente não se delongar demais nesse mesmo exercício. E aí, para a gente finalizar, fechar o seu teste, se deu negativo, você conseguiu ficar bem direitinho, retinha, sem bambar para os lados, com um pezinho na frente e outro atrás. Agora a gente vai fazer o teste que eu chamo de unipodal, que é levantar uma perninha. Esse eu vou demonstrar aqui na prática, eu mesmo fazendo, para vocês verem a posição, certo? Só que esse, se você tem artrose no joelho direito, você vai apoiar no joelho esquerdo, na perna esquerda, e vice-versa. Se você já tem artrose muito avançada nos dois joelhos, eu não recomendo que você faça esse para não ter que ficar forçando o joelho, certo? Então, esse é só para quem tem um dos joelhos legalzinho, só para a gente fazer esse teste, tá? Então, a posição é simples. Deixa eu levantar aqui, eu vou tentar me enquadrar o melhor possível. Vocês vão só levantar a perninha assim, ó. Vendo? Joelhinho na altura do quadril e ficar 30 segundos. 1, 2, olho aberto mesmo, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí relaxa. Como deu para perceber, eu consegui ficar paradinha no centro, meu corpo não ficou querendo cair para os lados. Isso é sinal de um bom equilíbrio. E se você ficou tentando achar o seu eixo de novo, o seu equilíbrio, indo para os lados, mais uma vez o teste deu positivo, tá? E aí, se você conseguiu fazer tudo, não deu problema nenhum, você pode ficar mais tranquila com relação ao seu equilíbrio. Se você, desde o primeiro, já sentiu o corpinho aqui, então você vai fazer o exercício que a gente vai aprender agora, nesse momento, para treinar o seu equilíbrio. Eu recomendo que você realmente faça, independente do resultado, porque você vai prevenir que uma instabilidade, um mau equilíbrio se instale no seu organismo, na sua funcionalidade, tá? No seu sistema musculoesquelético. Deixa eu mostrar agora o exercício pra gente treinar, tá? Esse é o treino do equilíbrio que você deve fazer 3 vezes por semana. Você vai colocar um pezinho na frente e o outro atrás, alinhadinho, mais uma vez. Deixa eu ver vindo mais pra trás. Ó, o pezinho vai ficar assim, tá? Eu vou me aproximar para vocês verem melhor o movimento. Uma mãozinha atrás da cabeça, deixa eu mostrar desse lado aqui, relaxa aqui. Pronto. Uma perninha na frente e outra atrás, os pés emparelhados. Você vai girar o corpo, ó, e vai acompanhar o movimento com o olhar. E aí vai retornar. E aí você faz esse movimento aqui, com uma perninha na frente e outra atrás, 5 vezes. Certo? E depois das 5 vezes, você troca uma perninha na frente e outra atrás, ó, o pezinho bem alinhado, e faz do outro lado.
mais 5 repetições, certo? Tenta não levar o quadril junto assim, certo? Deixa o quadril e vai só a parte superior do tronco e volta, certo? E aí, quando você for evoluir esse exercício, você vai começar a fazer ele de olho fechado. Então, na primeira semana, por exemplo, você pode fazer de olho aberto, né? Vai treinando e depois você vai fazer esse movimento de olho fechado, tentando manter o eixo da sua coluna bem no centro, ao invés de quando mexer o corpo querer cair para os lados, certo? Então, esse é um treino super básico. Se você for fazer ele em casa sozinha, faça como eu disse, do lado da sua cama ou do lado do sofá, porque se você instabilizar, você pode se jogar para sentar na cama ou no sofá, certo? Se tiver com alguém, principalmente nas primeiras vezes que você for treinar, peça essa pessoa para ficar do seu lado, qualquer coisa te amparar para você não cair, tá? Tem que ter esse cuidado, porque parece fácil, mas quando a gente vai fazer, não é tão fácil assim, muitas vezes, tá? Então, evitem cair, porque estão treinando justamente o equilíbrio, né? Seria muita ironia. Então, meninas, treinamos o seu nível de equilíbrio. Pode anotar qual foi o seu resultado, se deu positivo, se deu negativo, para você ir tentando fazer o treino até chegar a negativo em todos os testes que a gente aprendeu hoje, tá? Mas continue fazendo esse treino porque é muito rápido, não precisa fazer todo dia, não vai atrapalhar muito a sua rotina e você vai ter certeza que está pelo menos estimulando um pouco a sua consciência corporal, melhora também a postura, por incrível que pareça. Quanto mais consciência corporal você tem, mais você sabe se reorganizar, tá? E a partir daí, a sua postura começa a crescer mais e você começa até a ficar com os ombrinhos mais abertos, ficar até mais elegante, certo? Vale de consciência corporal também, certo? Então, não deixem de fazer. Agora, deixa eu falar aqui com as meninas, a live ainda não terminou, tá? Vamos tirar dúvidas e eu vou explicar ainda um pouquinho mais alguns detalhes, tá bom? Não saiam daí, vamos lá. Olá, Valdânia. Olá, Mônica. Oi, Mônica, boa tarde. Oi, Raquel, tudo bom? Meninas, se tiverem alguma dúvida quanto aos exercícios, podem falar comigo agora, que eu já vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre progressão para fortalecer o joelho. Isso mesmo. Como assim, Aline? Você pode fazer um treino do equilíbrio ao mesmo tempo que fortalece o seu joelho. Isso é maravilhoso, porque você vai matar 2 coelhos numa cajadada só. E além disso, você ainda ganha consciência corporal, como eu acabei de falar, para ficar mais fácil de você corrigir a sua postura no seu dia a dia. E a correção postural também vai ajudar quem tem artrose no joelho. Por quê? Porque muita gente acaba desenvolvendo dor no quadril e na lombar por causa do andar mancando. E quanto melhor tiver a sua postura, menos vai ter a chance, você vai ter a chance de sentir essa dor na lombar, certo? Ou pelo menos vai aliviar. Então, é um combo de coisas positivas, de benefícios que você tem, certo? Então, vamos lá. Para você fazer o fortalecimento do joelho ao mesmo tempo que você faz o treino do equilíbrio, você pode fazer o movimento de levantar as pernas alternando. Como assim, Aline? Você vai levantar uma perna, como eu mostrei já há pouco tempo, e sustentar 10 segundos, né? Dobra o joelho, levanta, 10 segundos, troca, 10 segundos, e aí você faz essa alternância. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, mãozinha na cintura pode ajudar. Levanta uma perninha e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. E aí vocês vão fazendo essa alternância 3 vezes de cada lado, contando até 10, certo? Agora, qual é a contraindicação desse exercício? Não é para fazer de jeito nenhum. Se você está em crise
E se você tá já naquela fase de osso batendo com osso, a artrose já avançou demais, a dor tá muito intensa, você tem dor todo dia o dia inteiro, aí eu não aconselho você fazer exercício unipodal, que é o apoio de um pezinho só, certo? E aí, nesse caso, se esse é o seu caso, eu vou te mostrar um exercício agora para você treinar o seu equilíbrio e a consciência corporal sem forçar o joelho. Só que esse exercício de agora não vai fortalecer o joelho, mas vai fortalecer a panturrilha, que também é um estabilizador do corpo, tá? Ajuda a gente a manter o nosso eixo e evitar quedas também. Então, vamos lá para a segunda opção. Vocês vão simplesmente levantar os calcanhares. Afastar mais aqui, deixa eu deixar a chinela. Vocês vão só levantar os calcanhares do chão, ó. 1, 2, 3 segundos e relaxa. 1, 2, 3 segundos e relaxa. Nesse movimento, a tendência é o tornozelo fazer assim, ó, para os lados, ficar bambando. A maioria das pessoas acontece isso. E você não pode deixar isso acontecer. Tem que subir e deixar o tornozelo firme como o meu tá, ó, bem alinhadinho, certo? 3 segundos lá e volta. Não se preocupe se o seu tornozelo fizer essa balançadinha, é normal, quase todo mundo entra nessa instabilidade porque não tem o hábito de treinar o tornozelo e a panturrilha, mas você pode ir treinando até um dia ele parar de instabilizar. E aí, no caso desse exercício específico, eu recomendo que você faça de frente para o espelho, vendo o seu tornozelo, justamente para você saber acompanhar se ele está alinhado ou se ele está instabilizando, porque se tiver, você vai precisar fazer uma força motora consciente de controle dessa instabilidade, certo? E aí só com o treino. Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir fazer isso aí. Talvez precise até de um mês de treino para você conseguir finalmente estabilizar o seu tornozelo. Mas no momento que você consegue, beleza. Estabilizou, é como andar de bicicleta. Aprendeu, ganhou a força, pronto. Não precisa mais ficar se preocupando com isso, vai fazer o exercício tranquila, sem precisar ficar lembrando disso o tempo inteiro, tá? Outra coisa você pode associar os dois exercícios também, sem problema nenhum, tá? Você que não tem esse problema da artrose avançada demais no joelho, pode fazer o unipodal e esse que eu acabei de mostrar do tornozelo, para fortalecer também a panturrilha, que é um importantíssimo estabilizador do corpo, e também ganhar mais estabilidade para andar e para evitar quedas, certo? Então, associe os dois, não tem problema nenhum. Ah, Aline, quantas vezes por semana eu devo fazer? Pelo menos 3 vezes por semana para ter uma boa resposta, tá? Principalmente para quem está começando agora. Então, você passa 1, 2 meses fazendo 3 vezes por semana. Quando você sentir que tá bem, ficou fácil, aí você pode reduzir para 2 vezes por semana ou até uma vez por semana. Mas aí você vai reduzindo gradativamente, tá bom? E pode fazer também 2 vezes por dia se quiser, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, meninas. Oi, Socorro. Oi, Elo Moura. Oi, Elaine. Eita, Caetano entrou aqui, olá. Então, meninas, agora a gente aprendeu a sequência do teste e aprendeu os 2 exercícios mais importantes para você fazer para ganhar o seu equilíbrio e andar com mais facilidade e mais segurança, mesmo com artrose avançada no joelho. Então, você vai anotar, o próximo passo agora que você tem que fazer é anotar qual foi o resultado do seu teste, se foi positivo ou se foi negativo. Lembrando que se a coluna saiu do lugar, o eixo saiu do lugar, o sinal é positivo, tá? E aí você tem que negativar, você tem que treinar até negativar, que é você fazer aquela posição que eu mostrei sem sair do eixo central. Você vai fazer a posição e vai conseguir ficar paradinho aqui, não vai ficar bambando. Isso é sinal que você tem controle, tá com o equilíbrio no nível adequado e vai conseguir evitar quedas caso aconteça algum momento de instabilidade. Se você tropeçar ou se você pisar num buraco enquanto está andando na rua, o que for, você vai ter muito mais chance
de conseguir retornar para o seu eixo ao invés de cair, certo? Como aconteceu comigo lá na história da ninja de salto, certo? Que eu contei para vocês hoje. Então é importante mesmo vocês fazerem isso. Anota na agendinha de vocês, de preferência, um horário do dia para ficar fazendo esse exercício, senão você vai esquecer e vai acabar não fazendo, com certeza. Então escolhe um dia da semana e um horário para fazer regularmente por pelo menos um mês, certo? Fazer pelo menos direto por um mês, 3 vezes na semana. Depois reduz para 2 vezes na semana, até poder fazer uma vezinha na semana só para aquela manutençãozinha básica do seu equilíbrio, tá bom? E aí, para terminar, meninas, sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas dúvidas. Socorro, tô com o joelho, acho que inflamado, pois bem na parte de trás, saindo para o lado dói. E na panturrilha, parece que está apertando. Pronto, Socorro, você provavelmente está numa fase de processo inflamatório e pode desencadear uma crise aí de edema e inchaço. Então, nesse momento, você deve fazer a aplicação das compressas, tomar algum remédio anti-inflamatório se o seu médico tiver passado e fazer um tratamento desse momento de crise. Quando sair, você se recuperar, aí sim você pode fazer o exercício do apoio unipodal. Mas aquele exercício que eu expliquei de um pezinho na frente e outro atrás, você pode fazer tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. Não vai piorar a sua dor, não tem nenhuma contraindicação, tá? Só tem que tomar os cuidados que eu já expliquei, de estar do lado da cama ou do sofá para não cair, ou de ter alguém para te segurar se você se instabilizar, tá? Fora isso, não tem problema nenhum. Para quem chegou agora e não viu a parte prática, terminando a live, assiste do começo a gravação para você ver como faz os exercícios no passo a passo, anotar se for preciso, para quando for fazer, lembrar de como faz e de preferência começa a treinar hoje, assim que terminar essa live, para você não deixar para lá e acabar esquecendo, tá? Quanto antes você começa o treino na prática, melhor, certo? E lembrando, o treino do equilíbrio é um dos pilares do tratamento da artrose no joelho. Não dá para pular esse pilar, não dá, certo? A grande maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, negligencia esse passo. Acha que não é importante, deixa para lá, não tá nem aí. E na verdade não. Ele realmente é um dos pilares e você precisa saber como combater a falta de equilíbrio que a artrose no joelho acaba instalando no nosso corpo, literalmente, certo? Por causa da fraqueza muscular, dos falseios, perda de fibras musculares e essa bola de neve que vai se associando ao processo de envelhecimento, tá? O próprio envelhecimento já causa pra gente uma redução da nossa capacidade de equilíbrio. Então, os nervos vão morrendo, né? As terminações nervosas, as fibras musculares também vão morrendo, literalmente elas vão se esvaindo e quando a gente tem 65 anos, já perdeu 40% das fibras musculares que tinha aos 25. Então, a gente perde muita fibra muscular, muita. E isso acompanha a perda do equilíbrio, tá? Por isso que é tão importante, porque o envelhecimento já causa esse processo e a artrose no joelho potencializa isso aí. Então, é grave a situação, é complicado. Muitos idosos vão parar no hospital por causa de queda. Muitos, inclusive, morrem, né? Queda é a terceira causa de morte entre os idosos. Queda é a terceira causa de morte entre os idosos. Então, não é brincadeira, não é um assunto qualquer que a gente tem mania de esquecer, mas é muito grave. E quando não mata, causa uma fratura no quadril, causa uma fratura no fêmur, que você vai ter que ficar engessada não sei quantos meses, às vezes até hipotrofia musculatura, né, da perna, da coluna e tudo. E aí, para voltar a andar, é um sofrimento, dá trabalho, dá muito trabalho, o pós-operatório de uma fratura no idoso. E você realmente precisa correr léguas disso. Quanto maior for a idade e quanto mais tempo você precisa ficar parada em repouso no leito, mais difícil vai ser você voltar a andar. E isso é grave, é muito grave.
Tem idoso que não consegue mais voltar a andar, dependendo da idade que aconteceu, né? Foi o caso da minha avó. Ela ficou internada por causa de uma pneumonia até 15 dias. Deitada, hipotrofiou a musculatura tanto, a um ponto que não dava mais para recuperar. E aí ela passou a andar de cadeira de roda pro resto da vida, por causa de uma internação de 15 dias. Então, é grave, não dá para negligenciar. Certo, meninas? Então, é treino de força, é treino de equilíbrio e correr o máximo possível que puder de internações que precise ficar deitada por muito tempo. Pra gente não perder ainda mais a massa muscular e não piorar ainda mais essa situação, tá? É questão de combate também do processo, do progresso do envelhecimento do corpo e não só da artrose no joelho. Combinado? Ok, meninas, então o recado de hoje tá dado. Olá, Geni. Meninas que não viram os exercícios, assistam a gravação dessa live, tá bom? Meu último recadinho de hoje. Ensinei a avaliação de como ver o equilíbrio de vocês. Ensinei o exercício para fazer o treino de equilíbrio para quem tem artrose avançada e para quem não tem. E hoje, a partir de hoje mesmo, comecem a colocar tudo isso em prática, certo? Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Assistam a gravação, para quem não viu desde o começo. E até a próxima live, terça-feira, às 4 horas da tarde. Beijo e até lá!